E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Tiago e a aula de hoje é sobre a distribuição eletrônica. Vamos lá? De acordo com o modelo atômico de Bohr, os elétrons da eletrosfera estão organizados em camadas eletrônicas e cada camada eletrônica possui um número determinado de elétrons, como a gente pode ver nesta imagem. Ao todo, são 7 camadas eletrônicas. As camadas K com 2 elétrons, L com 8 elétrons, M com 18 elétrons, N com 32 elétrons, O com 32 elétrons, P com 18 elétrons e Q com 8 elétrons. Cada camada eletrônica é formada por camadas menores, chamadas de subníveis de energia, onde os elétrons de cada camada se distribuem. São 4 os subníveis de energia e todos comportam um determinado número máximo de elétrons. Subnível S, com no máximo 2 elétrons. Subnível P, com no máximo 6 elétrons. Subnível D, com no máximo 10 elétrons. E subnível F, com no máximo 14 elétrons. Vamos entender melhor nesta imagem. Aqui mostra o núcleo e as 7 camadas eletrônicas da eletrosfera, com a máxima capacidade de elétrons em cada uma das camadas eletrônicas. A primeira camada é a camada K, que pode conter até 2 elétrons. A camada K é formada pelo subnível S, contendo até 2 elétrons. A segunda camada é a L, que pode conter até 8 elétrons. A camada L é formada por 2 subníveis, o S com até 2 elétrons e o P com até 6 elétrons. A terceira camada é a M, que pode ter até 18 elétrons. A camada M é formada por 3 subníveis, o S com até 2 elétrons, o P com até 6 elétrons e o D com até 10 elétrons. A quarta camada é a camada N, que pode ter até 32 elétrons. A camada N é formada por 4 subníveis, o S com até 2 elétrons, o P com até 6 elétrons, o D com até 10 elétrons e o F com até 14 elétrons. A quinta camada é a O, que pode ter até 32 elétrons. A camada O é formada por 4 subníveis, o S com até 2 elétrons, o P com até 6 elétrons, o D com até 10 elétrons e o F com até 14 elétrons. A sexta camada é a P, que pode ter até 18 elétrons. A camada P é formada por 3 subníveis, o S com até 2 elétrons, o P com até 6 elétrons e o D com até 10 elétrons. E finalmente, a sétima camada é a Q, que pode conter até 8 elétrons. A camada Q é formada por 2 subníveis, o S com até 2 elétrons e o P com até 6 elétrons. Beleza, galera? Agora, como que esses elétrons se distribuem na eletrosfera? Ou seja, como que é a distribuição eletrônica na eletrosfera? Essa pergunta foi respondida pelo cientista Linus Pauling, que pode ser visto nesta imagem. De acordo com Linus Pauling, a distribuição dos elétrons em subníveis de energia segue um padrão que foi batizado como o diagrama de Linus Pauling, como a gente pode ver nesta imagem. A leitura do diagrama de Linus Pauling segue o início da primeira seta em vermelho até a sua ponta. Ao final, em um movimento de zigue-zague, indicado pela linha tracejada em azul, inicia-se a seta logo abaixo da primeira seta, e assim o processo se repete até o final do diagrama. A distribuição eletrônica sempre seguirá esta ordem: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 5f14, 6d10 e 7p6. Agora, pessoal, fiquem bem atentos com esta imagem, pois nela é possível compreender os significados de cada letra
e cada número da legenda, fundamental para o bom entendimento do diagrama de Linus Pauling. O número 1 indica a camada eletrônica. No caso, o número 1 significa que é a primeira camada eletrônica, ou seja, a camada K. Já a letra S indica o subnível de energia, no caso, o subnível S. E, finalmente, o número 2 indica o número de elétrons no subnível de energia, no caso, há 2 elétrons no subnível S. Beleza, pessoal? Então, para ficar mais claro, vamos para um exemplo. Para o átomo de sódio, determine os seus números atômico, de massa, de nêutrons, de elétrons e ainda faça a distribuição eletrônica em subníveis de energia e depois em camadas eletrônicas. Então vamos lá. A legenda mostra o símbolo Na, que é o do átomo de sódio, além de 2 números, o 11 e o 23. Sabe-se que o menor número é o número atômico, então Z é igual a 11 prótons. A gente também sabe que o maior número é o número de massa, então A é igual a 23. Para calcular o número de nêutrons, basta fazer a subtração entre a massa atômica e o número atômico. Então, N é igual a 23 menos 11. Logo, N vai ser igual a 12 nêutrons. Como é um átomo neutro, pois não vemos nenhuma carga elétrica na legenda, então o número atômico é igual ao número de elétrons. Logo, E vai ser igual a 11 elétrons. Agora, usando o diagrama de Linus Pauling, vamos fazer a distribuição eletrônica em subníveis de energia. Temos 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Observe que, ao somarmos a quantidade de elétrons, que no caso é 2 mais 2 mais 6 mais 1, o resultado é 11, pois são 11 elétrons presentes no átomo de sódio. Feita a distribuição em subníveis de energia, agora vem a distribuição em camadas. Para isso, a gente usa a distribuição em subníveis que acabamos de fazer. Então, 1s2 significa que a primeira camada, que é a camada K, tem 2 elétrons. 2s2 e 2p6 significa que a segunda camada, que é a camada L, tem 8 elétrons. E 3s1 significa que a terceira camada, que é a camada M, tem 1 elétron. Então, somando a quantidade de elétrons em cada camada, que no caso é 2 mais 8 mais 1, o resultado é 11, pois são 11 elétrons presentes no átomo de sódio. Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Então, assista de novo essa videoaula, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula de ciências do professor Tiago.